Agora vamos passar então para o nosso último painel da tarde, falando sobre a esperança limitada, se ainda há espaço para a liberdade. Gostaríamos de chamar ao palco o analista político, diretor de operações do Ranking dos Políticos e colunista da Folha Business. Foi eleito Top Global Leader do Students for Liberty em 2017. Tem formação em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo e MBA pela FUCAP Business School. É membro honorário da Students for Liberty Academy e associado do Instituto Líderes do Amanhã. Senhoras e senhores, Luan Esperandio. Agora, para compor o painel com o Luan, gostaríamos de chamar o economista formado pela PUC em 2009, com MBA em Marketing e Comunicação pela ESPM. Atuou como vice-presidente e conselheiro do Instituto de Estudos Empresariais, é empresário e proprietário da consultoria Proteus Associados, cofundador da produtora de conteúdo digital Tapa da Mão Invisível e professor na pós-graduação em Economia do Instituto Mises Brasil. Com vocês, Paulo Fux. Para mediar esse nosso painel, vou estar chamando aqui o nosso diretor de operações do Instituto Atlantis, João Fieschi. Antes de encerrarmos, um recadinho breve. Temos ali as nossas bancas ao final do evento, quando concluir. Temos ali diversos lançamentos também das bancas dos parceiros. Fica o convite para todos vocês conhecerem o trabalho do pessoal. João, a palavra está contigo. Maravilha. Boa tarde. Para iniciar esse painel, primeiro queria agradecer a presença aí do Luan, do Paulo, e queria trazer uma reflexão aqui. Pensando aí no nosso Brasil, no nosso governo, claramente a gente tem um governo que historicamente flerta com ditaduras e não flerta com a liberdade. Isso não é de hoje num governo brasileiro. E há 1 mês e meio, 2 meses atrás, o nosso ministro Alexandre de Moraes trouxe uma frase que foi, parafraseando mais ou menos o seguinte: a palavra mais usada pelos extremistas é liberdade. Isso me lembra muito algo do livro 1984, né, que diz guerra é paz, guerra é paz, e eu penso que ele quer dizer que extremismo é liberdade. E com essa pergunta, né, que é o nome do nosso painel, eu inicio aqui a nossa conversa, né? Ainda há esperança para a liberdade? Muito bem, pessoal. Sim, eu acredito que há esperanças, porque muitas vezes a gente, quando está olhando o cenário político, a gente pensa muito no curto prazismo, nos efeitos e nas consequências de decisões que a gente teme o que pode acontecer e também no que a gente vai ter, e a gente sente isso de forma muito passional. Muito bem. Eu queria trazer um pouco de perspectiva histórica do cenário de redemocratização aqui no Brasil, porque o que a gente está discutindo aqui, e é tema do evento, é justamente o conflito entre os poderes. E a grande questão, Montesquieu, ele fala da tripartição de poderes, mas os 3 poderes, eles nunca estão em pé de igualdade perfeitamente. É natural que haja uma colisão de princípios entre eles e que, em alguns momentos, um deles prepondere sobre os outros. E aqui no Brasil, a gente, por uma questão constitucional, e vocês tiveram um painel que falava um pouco sobre essa questão constitucional no Brasil, por uma questão constitucional, o Executivo sempre teve muito mais poder do que os demais poderes. Só que isso tem mudado um pouco ao longo do tempo. Eu queria trazer para vocês essa perspectiva da nova dinâmica da política em Brasília, o que a gente presencia no dia a dia ali. E aí eu queria trazer e contar um pouco para vocês sobre como que a gente sentiu isso enquanto brasileiro, ok? Bom, quem estava nascido aí quando a gente teve o plano Collor, levanta o braço. Você estava vivo quando nasceu o plano Collor?
Ah, então tem alguns, a maior parte aqui é jovem, eu também não era nascido. Oi? Pois é, o Estado às vezes mata diretamente, às vezes indireto, né? O que acontece? O Plano Collor não foi uma lei que o governo chegou, mandou para o Congresso, e o Congresso aprovou essa lei. Na verdade, foram 17 proposições legislativas. E aí, o conjunto da obra era o confisco da poupança. Dessas 17, quantas vocês acreditam que foram aprovadas? Lembrando que o resultado era o confisco da poupança. Alguém chuta aí. Eram 17. Quantas foram aprovadas pelo Congresso? Alguém, por favor? Das 17, você acha que 2 leis que foram encaminhadas, 2 propostas de lei viraram lei? Na verdade, o Congresso aprovou as 17. Das 17, quantas emendas, quantas mudanças de palavras vocês acham que o Congresso fez? O presidente tinha acabado de assumir, mandou 17 proposições legislativas, o Congresso foi lá e fez quantas modificações de algum artigo, alguma frase, alguma palavra? Agora sim, nenhuma. Isso era o Brasil de 1990. A gente tinha um governo que entrava com um plano, e dentro do plano tinha algumas boas ideias, e aí é que eu vou citar só uma. Por exemplo, quando você ia fazer cheque naquele momento no Brasil, alguém já usou cheque? Eu nunca, mas alguém já usou? Tá, algumas pessoas sabem o que é cheque, então. Você, na época, não precisava dizer de onde estava vindo o dinheiro, você só colocava de onde ia sacar. Então, era muito fácil você desviar dinheiro e lavar dinheiro. Ah, pingou 500 mil na minha conta, acabou. Eu não preciso dizer de onde veio. Então, corrupção era muito fácil, até porque nem tinha lei de lavagem de dinheiro, até para você fazer o follow the money, não era possível. Isso mudou com o Plano Collor. Uma das medidas provisórias encaminhadas acabava com essa farra. Mas lá também tinha o confisco da poupança, que era um valor algo em torno hoje que seria R$7.000. Quem tinha mais do que isso não podia sacar mais do que R$7.000. E pronto. O executivo teve uma ideia maluca, e aí em março de 1990 fez isso. E aí quem poderia defender os brasileiros? Tinha Congresso, tinha deputado, tinha senador, ninguém fez nada, ou quem tentou não tinha voto suficiente para mudar uma única linha de nenhuma das 17 proposições. Isso era o governo Collor. E ainda uma retrospectiva histórica, você olhava a imprensa, o editorial do Estadão elogiou o Plano Collor, o editorial da Folha de São Paulo elogiou, o Jornal Nacional entrevistou alguns economistas especialistas sobre se o plano tinha condições de dar certo. Aí entrevistou o Beluso, entrevistou um outro economista também, que pegou e falou, vai dar certo e tal, enfim. E aí, o Datafolha foi lá e perguntou aos brasileiros, você acha que vai dar certo? Você é a favor do confisco da poupança, do Plano Collor? 80% falou, sim! Esse era o Brasil de 1990. E por que era assim? É uma questão constitucional. Esse que vocês estão olhando é o Bernardo Cabral. Ele foi relator da Comissão de Sistematização da Constituinte no Brasil. Era a comissão mais importante. Só que ele já tinha sido deputado anteriormente, ele era muito experiente. E o Bernardo Cabral ele fala, essa Constituição de 1988 que está sendo promulgada dá mais poder ao presidente da República do que qualquer ditador já teve na história do Brasil. Talvez tenha um certo exagero nessa frase, mas a explicação dela é que a Constituição no Brasil, quando ela estava surgindo, e eu tenho trabalhos acadêmicos sobre isso, a ideia dela era, nós vamos fazer um sistema parlamentarista. Só que o Sarney não queria um sistema parlamentarista. Então, ele colocou o time dele em campo. Foi aí que, inclusive, surgiu a origem do termo centrão, que foi a união de vários partidos, que, em troca de algumas negociações que não cabe entrar aqui, a conclusão foi a Constituição agora, o sistema de governo vai ser o presidencialismo.
Só que eles não suprimiram um instituto que não existe no presidencialismo em lugar nenhum, mas que existe no parlamentarismo, que é o Instituto da Medida Provisória. Então, na prática, o presidente no Brasil, quando Collor assume, que foi o primeiro após a promulgação dessa Constituição, ele tinha o poder da medida provisória, que simplesmente, quando você manda a medida provisória, ela passa a vigorar. Então, é uma era de superpoderes do presidente da República. E foi isso que a gente viveu. Na época, o parlamento, ele era simplesmente, não tinha força. Vocês sabem como foi feito o Plano Real? O Plano Real não foi encaminhado ao Congresso e aí os parlamentares foram lá e aprovaram. Foi uma medida provisória que foi encaminhada. E aí, o papel da base do governo não era votar e tentar aprovar a medida provisória. O papel era obstruir a votação para, quando acabasse a validade de 120 dias da medida provisória, ia lá e emitia outra medida provisória, igualzinho. E aí o Plano Real depois, quando caducava, ia lá e emitia outra medida provisória. E era assim que era o governo do Brasil no início dos anos 90. Aí vocês falam que o STF está fazendo uma ditadura? Isso praticamente era uma ditadura. Não existia legislativo no Brasil na prática. Era só mandar uma medida provisória. E aí, depois de um determinado tempo, o Plano Real já estava na rua, já estava circulando, e aí você vai pegar e você vai mudar o que no plano? E foi assim que a gente teve no governo Itamar, no governo FHC, no governo Lula. Muda um pouco a partir da Emenda Constitucional 23 de 98, porque aí os poderes da medida provisória foram modificados e suprimidos. Então, a gente teve um episódio que o Fernando Collor, quando a relação já não estava muito boa com o Congresso, mandou uma medida provisória e foi devolvida, em um recado do Poder Legislativo a ele que a relação não estava boa. O que ele fez? Ele falou e mandou a mesma medida provisória de novo. Isso era possível fazer, hoje não mais, por causa dessa medida provisória. Por causa dessa emenda constitucional que alterou os poderes da medida provisória. Mas, mesmo assim, o presidente da República no Brasil tem muito mais poder do que outros sistemas presidencialistas pelo mundo. E aí, eu queria trazer um poema aqui para vocês, porque essa era de superpoderes, essa dinâmica, ela começa a ser modificada com a minha ex, a Dilma Havana. A Dilma, ela não tinha uma boa relação com o Congresso, desde o início, pelo gênio dela, não sabia articular, achava que tudo que ela mandava o Congresso tinha que pegar e baixar a cabeça. E aí, eu vou recitar o poema aqui para você. Você me ajuda, ô Paulo? Ajuda, lê para mim o poema aqui. Poema no meio do caminho. No meio do caminho tinha um presidente. Tinha um presidente da Câmara no meio do caminho. Tinha um presidente, no meio do caminho tinha um presidente da Câmara. Senhoras e senhores, palmas para o Paulo. Lindo poema. Agora eu quero que vocês me contem quem era o presidente da Câmara que iniciou a derrocada de Dilma Rousseff. Eduardo Cunha? Parabéns, errou. Não, o Michel Temer foi presidente da Câmara antes de ser vice da Dilma. Foi um cara chamado Henrique Eduardo Alves. Ué, não carregou? Pô, tinha uma foto do Henrique Eduardo Alves e a Dilma abraçando ele, assim, porque ele ferrou a Dilma, ela nem percebeu, estava dando um abraço nele. O que acontece com... foi censurada, boa. Então, Henrique Eduardo Alves foi o presidente da Câmara a partir de 2013. E o que ele faz? A partir de agora, o Congresso, que tem uma presidente que não sabe dialogar com a gente, agora a gente vai começar a dar umas respostas. Vocês sabem que na Constituição, o Legislativo, o Congresso, aprova a lei, vai para o presidente. O presidente tem poder de quê? De fazer com a lei? Sancionar ou... O Congresso tem o poder de cassar o veto, certo? Na era dos superpoderes que eu estava contando aqui, quantos vetos vocês acreditam que o Fernando Henrique teve
no Legislativo? Nenhum. Quantos vetos vocês acham que o Congresso cassou do Lula? Nenhum. Mas da Dilma, a partir da Dilma, isso mudou, porque o Henrique Eduardo Alves colocou um dispositivo na letrinha miúda falando assim: a partir de agora, se tiver veto, eles vão ter que ser analisados pelo Congresso antes da próxima lei orçamentária. A gente não pode aprovar a lei orçamentária do próximo ano sem antes analisar o veto. E aí, a partir disso, o que começou a acontecer? Dilma ia lá, vetava, Congresso ia lá, cassava, e a lei voltava a entrar em vigor. Não foi só isso que o Henrique Eduardo Alves fez com a minha ex. A Dilma Vana tinha controle de 100% do orçamento, apesar que era o Congresso que aprovava. Quando você tinha alguma emenda parlamentar, o presidente ia lá e falava assim, vamos supor, Paulo Fux é deputado, pega o microfone aí. Paulo Fux é deputado. Paulo, eu quero que você vote na reforma administrativa, na reforma tributária que eu estou propondo aqui, vamos aumentar imposto, vamos ter CPMF. CPMF. Você vai votar sim, aumento de imposto, Paulo? Claro. Brasil, né? Não, você vai aumentar ou não? Sim. Então, fala que imposto é roubo, mas quando é deputado, vocês viram como funciona, né? Não é essa a função do deputado? Não, nesse caso você é deputado. Ok, sim. E aí, não, você vota sou contra, então. Contra beleza. imposto, tá. Então, sua emenda parlamentar para o Rio Grande do Sul, para construir escola para as crianças, hospital em Porto Alegre, você torce para o Grêmio ou para o Colorado? Se não tem time de futebol, não. Isentão. Isentão. Gente, Mas Colorado. Fala tá, Colorado. Tá, então vamos fazer uma emenda para construir um novo Beira-Rio. Eu não vou te dar a emenda. Eu sou o presidente, eu sou a Dilma Vana aqui, eu não vou te dar a emenda. É por isso que eu disse que eu votava a favor do então imposto. agora você vota a favor do novo. Claro. Maravilha, então. Era assim que funcionava a relação. A partir de Henrique Eduardo Alves, o presidente da República passa a ter menos poder de emenda discricionária. Porque antes era exatamente isso que acontecia. Um parlamentar da base ia lá e falava mal do presidente, a carreira política dele acabou, a partir daquele momento. Não tem mais emenda. E o que acaba acontecendo a partir dessa nova dinâmica que eu estou expondo aqui para vocês? Posteriormente, a gente tem novos avanços institucionais, a gente passa a ter as emendas impositivas. Então, antes, se você era um deputado que ia para Brasília, você teria R$0 de emenda para você mandar para sua base, fazer política e correr atrás dos sonhos aí que você quer fazer para beneficiar a sociedade brasileira. A partir de hoje, você tem emenda de comissão, você tem emenda impositiva, você tem emenda cashback, que agora o governo Lula inventou, que se você mandar dinheiro para o PAC, volta 2 vezes. Tem um monte de tipo de emenda hoje. Então, o parlamentar, antes, ele era completamente... Ele estava nas mãos do presidente da República. Hoje, na negociação é mais ou menos assim, deputado Paulo, você tem R$50 milhões de emenda porque você ganhou o mandato. Agora eu quero que você vote aumento de imposto. Vamos negociar, eu sou presidente aqui agora, sou Lulinha agora. Como é que é assim? Vamos lá. Paulo, eu quero que você vote aumento de imposto. Você tem R$50 milhões de emenda. Eu te dou 70 milhões, 20 milhões a mais de emenda se você votar aumento de imposto, sendo que você foi eleito pelo Rio Grande do Sul, pelos colorados ali, falando que você não ia aumentar imposto. Você vai comigo ou não? Se eu quero me reeleger ou não, isso também importa, mas a princípio sim, né? Faça um grupo de interesse. Então você vai comigo? Então claro. Você está vendo que ele realmente é vendido, porque antes era de 0 a 70 se ele votasse aumento de imposto. Hoje é 50 a 70, mesmo assim, mas essa dinâmica funciona com alguns parlamentares, ok? Mas a maioria deles hoje fala, cara, eu não vou perder a minha base, que votou em mim comigo falando que não vou aumentar imposto por causa de 20 milhões de emenda, sendo que eu já tenho 50, garantido. Essa é a nova dinâmica em Brasília. E aí aqui eu vou trazer em números um pouco do que eu estou descrevendo. Eu poderia trazer 16, sei lá, os 42 gráficos aqui mostrando e tal, mas acho que isso aqui já é suficiente para trazer essa ideia. O FHC, todos eles sempre editam
dezenas de medidas provisórias por ano, que é esse superpoder que a Constituinte de 88 deu para vocês, a Constituição Cidadã. A taxa de conversão do FHC era 80%, do Lula era 90%. Só que não era uma grande derrota uma medida provisória caducar na época do FHC, porque durante a maior parte do mandato dele, a medida provisória, se caducasse, ele ia lá e mandava outra igual e acabou. Então não precisa aprovar. Por isso que o número dele é 80% e parece menor. A verdade é que ele conseguia tudo o que queria fazer na prática, que dependia de aprovação do parlamento. Vocês estão vendo como que o gráfico vai caindo a partir ali do governo Dilma? Isso é a nova dinâmica em Brasília. E aí aqui... Eita, que merda. E aqui o que acontece? A gente tem a seguinte situação. O legislativo ele começa a estar muito mais autônomo e começa a peitar o executivo em algumas decisões. E isso muda muito a forma como um profissional como eu de relações governamentais atua em Brasília. Porque se eu quero fazer lobby para, sei lá, o deputado Paulo ali, ele está querendo reformar o Beira-Rio de novo. É sempre esse projeto, né? Só tem esse projeto e aumentar imposto. Né? Tá. Se eu quero pegar e conseguir algo, antes era simples, eu conseguia um contato dentro do ministério, de algum ministério, convencia ele a fazer uma medida provisória ou inseria um artigo numa medida provisória, porque aquela medida provisória, quando era encaminhada ao Congresso, com certeza ela ia virar lei e eu ia vencer meu jogo. Eu ia conseguir o que eu queria, eu ia ter a reforma do Beira-Rio. Hoje não é mais assim, porque o que o governo manda de medida provisória para o Congresso não vai acontecer igual o Collor, que vai mandar 17 medidas provisórias e as 17 vão ser transformadas em lei iguaizinhas. Não. A partir de agora, uma medida provisória é completamente desfigurada pelo relator quando assume na Câmara, porque o relator ele já não é mais dependente do presidente da República. Ele já tem uma parcela de emendas ali que dá autonomia para ele. A gente tem votações que, às vezes, o relator ele pode eventualmente perder. A Anne Ortiz aqui, ela teve um relatório da reoneração da folha, e foi modificado o relatório dela. Então, o que ela reescreveu, que já peitava o governo, já tinha diferença em relação ao que foi aprovado. E é isso. Essa é a nova dinâmica em Brasília. Então, hoje, a gente tem uma diferença muito grande. E aí, aqui, para aproximar do fim, para eu trazer a resposta se há esperança e fundamentar melhor, as eleições de 2022, a gente teve vitórias e derrotas. Vamos olhar sobre a perspectiva do governo Lula, que o deputado Paulo aqui compõe a base. O lulismo venceu a presidência da República, então o bolsonarismo perdeu a presidência. Mas no Congresso, o petismo não venceu. Quem venceu no Congresso foi o bolsonarismo. Então, foi uma vitória, mas uma vitória que não foi completa do petismo. E isso amplia ainda mais essa nova dinâmica de poder que eu estava explicando. No ano passado, o governo Lula editou 52 medidas provisórias para ficar no mesmo exemplo que a gente tinha falado. No último gráfico, para quem não lembra, o Bolsonaro teve, na média dos governos deles, ele teve uma taxa de conversão de 48% das medidas provisórias. No primeiro governo Lula era 90%. Quanto que vocês acham, o governo Lula editou no ano passado 52 medidas provisórias. Qual é o percentual que vocês acreditam que foi a taxa de conversão do governo Lula no ano passado de medida provisória? Quanto? 10? Quem dá mais? 20? Quem dá mais? 40, o Bolsonaro teve 48. O cara ali falou 10%, então o Bolsonaro é muito burro, né? 15%. 15%. Esse dado, ele tem algumas medidas provisórias que elas ainda não caducaram. Então, esse gráfico ele pode aumentar. Mas essa é a taxa de conversão do governo Lula hoje. E essa é a questão, essa é a nova dinâmica. O que eu estou querendo trazer para vocês em todo esse cenário aqui é simplesmente que o Congresso hoje,
por mais que vocês queiram acreditar que ele deveria ser mais combativo ao governo, que eu não gosto, o Congresso hoje é muito mais autônomo e essa é a nova dinâmica em Brasília em relação à presidência da República. Agora eu vou pegar e analisar essa relação entre os poderes de uma forma um pouco mais breve em relação ao STF. Até porque vocês passaram aqui o dia todo analisando justamente sobre decisões polêmicas e controvérsias que o STF teve. Então eu não vou entrar muito nessas minúcias. Eu vou pegar um ponto-chave. O STF sempre teve poder, ok? Na lei de responsabilidade fiscal, o STF teve uma decisão liminar monocrática que suspendeu um dispositivo da lei de responsabilidade fiscal que foi aprovada no governo FHC, que dizia que, em um caso de calamidade pública, eu posso diminuir a carga horária de servidor público e diminuir o salário dele de forma proporcional. Isso foi no início do século. Aí, 20 anos depois, a gente teve uma pandemia. E o que aconteceu? Os funcionários públicos diminuíram a hora deles, mas não diminuiu o salário. Então, só os funcionários públicos não perderam renda. Graças a uma decisão do STF, que estava de 20 anos atrás, liminar monocrática. Então, o STF a gente sempre teve poder. Só que os momentos que ele utilizava esse poder, ele praticava o que a gente chama de autocontenção. Eu tenho poder, mas eu não faço porque isso não é o melhor. Isso começa a mudar. E o STF começa a ter uma maior notabilidade política, em especial a partir do julgamento do Mensalão, 2012, e principalmente a partir de 2013, quando o primeiro deputado tem a prisão autorizada e ele sofre condenação pelo STF, que é o deputado Nathan Donadon. A partir desse momento, antes os políticos, eles simplesmente não eram julgados pelo STF. Na verdade, tinha um inquéritozinho ali, aqui, mas ninguém nunca foi condenado. Demorou mais de um século para o STF pegar e condenar algum político por corrupção ou crime contra a administração pública. E aí, a partir desse momento, a gente tem a Operação Lava Jato. E aí a gente tem dezenas de condenações também no Supremo e muitos deles são presos, principalmente os políticos que já não estavam no auge da carreira, estavam sem foro privilegiado. E aí a gente passa a ter um ganho de poder e um ativismo dos ministros muito maior. Eu estava conversando com um associado aqui do Atlantis, ele estava falando, mas por que determinados ministros chegam ao STF? Antes, a Dilma escolheu a Rosa Weber porque ela queria uma mulher, queria que fosse uma mulher, uma magistrada, e ele pediu o assessor dela para ir lá e trazer uma lista com mulheres magistradas. Ela olhou a lista e falou, Rosa Weber, esse aqui é o currículo dela, TST, então ela deve ser boa. Indica aí, Rosa Weber. E foi assim que a Dilma indicou uma ministra do Supremo. Carmen Lúcia. Carmen Lúcia foi indicada e tal. A sabatina da Carmen Lúcia durou 6 minutos na CCJ. E era assim, o ministro do Supremo não tinha esse status. Ele tinha muito poder, mas não tinha status, porque eles não julgavam os políticos. Não existia uma coisa que a gente começa a ver depois de a politização da justiça ou a judicialização da política. Hoje, a gente tem, em média por ano, algo em torno de 300 ações que são julgadas no STF, envolvendo votações no parlamento. Então, basicamente, é o seguinte, me aponta algum partido pequeno aí, do Dr. Paulo. Partido Novo. O Novo é um partido que judicializa bastante. Perdi a votação, vou lá no STF, vou falar, STF, me acude aí porque achei determinada inconstitucionalidade, teve vício de iniciativa, não indicou fonte de receita e por aí vai. Novo faz bastante, a Rede faz muito, o PDT faz muito. Então, por exemplo, na discussão sobre a autonomia do Banco Central, que foi aprovada, um monte de partido entrou. É inconstitucional a autonomia do Banco Central por isso, isso e aquilo. Quem decidiu? Quem deu a palavra final? Não foi o parlamento, foi o STF. Reforma trabalhista. Reforma trabalhista teve um monte de coisa. Já a reforma trabalhista foi julgada a constitucionalidade dela pelo STF, alguns dispositivos. Então, quem deu a palavra final? O STF. E alguns dispositivos não foram julgados até hoje.
A gente já tem reforma trabalhista, foi em 2017, a gente está em 2024, então isso significa que faz bastante tempo já. Reforma da Previdência, tem julgamento de constitucionalidade pendente ainda. Então, o STF virou uma espécie de terceiro turno, em que a primeira batalha ela acontece no Legislativo, a segunda batalha tem o poder de veto, então pode eventualmente ser sancionada, a terceira vai para o STF. Isso é a judicialização da política, que é feito principalmente pelos partidos pequenos que perdem no voto. E tem a politização da justiça, acho que eu não preciso explicar, vocês ficaram um dia inteiro aqui vendo dezenas de exemplos de ministros que dão entrevistas para o Estadão toda semana, de ministro que vaza informação para a imprensa, de ministro que liga para deputado e para senador para pressionar para que eles votem em determinado projeto de um jeito ou de outro. E é isso. E aí aqui eu vou trazer uma reflexão para a gente finalizar sobre o conflito entre poderes. O Ranking dos Políticos fez uma pesquisa parlamentar que eu coordenei, que era justamente analisando qual que é a avaliação que os parlamentares hoje possuem sobre a atuação do STF. Nós fizemos essa pesquisa em fevereiro e a ideia dela era lançar na véspera da posse do Flávio Dino, para dar um calorzinho nele na imprensa. E a gente fez isso em parceria, em divulgação com a CNN no programa do William Vac. E qual foi a resposta? A gente perguntou, como que o senhor avalia a atuação dos ministros do STF? Ué, o slide aqui, estranha, a fonte deu problema, mas deu para entender aqui, né? Vamos lá. A atuação, basicamente, quem aprova é 1/3 e quem desaprova na Câmara é a maioria. E aí, vamos analisar aqui. A gente fez uma pergunta, o senhor acredita que o STF invade a competência do Congresso Nacional de forma regular? E aí, a gente perguntou, regular ou ocasionalmente, dá mais de 70% nas duas casas legislativas. E a gente não registra as respostas individuais dos parlamentares, mas vários parlamentares da base que eu conversei e que apoiam o governo e que até avaliam o STF como regular ou até bom, falam, não, eles invadem sim as competências do legislativo. Afinal, deu mais de 70% aqui se você juntar as respostas. Isso aqui mostra um pouco daquilo que eu vou falar aqui. Por que, então, se o Congresso está revoltado com o STF, por que o Congresso hoje não faz nada? Você quer chutar por quê, deputado Paulo? Porque não tem voto. A gente teve aqui a fala no final do palestrante, o professor... Desculpa? E o outro professor era qual? Ninguém prestou atenção. Sacanagem. Foi falado aqui o seguinte, a gente precisa de voto. Imagina se o Rogério Marinho, líder da oposição no Senado do PL, imagina se ele fosse o presidente do Senado. Sim, imagina. O STF ficou com tanto medo de a oposição eventualmente acabar tomando o Senado, que 3 ministros do STF, que a gente tem documentado, entraram em contato com os senadores fazendo lobby, falando, votem no Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco é a favor da institucionalidade, vulgo, não vai ter aqui impeachment de ministro. E o Rogério Marinho conseguiu 32 votos. Então, ele acabou perdendo a votação. Para você abrir um impeachment de ministro do STF, você precisa de pelo menos 40 para aprovar. E você tem que ter a determinação da liderança da casa. Hoje não existe essa maioria no Senado. Mas aí a grande discussão que eu quero trazer aqui para vocês é, em 2022, nós tivemos 27 novos senadores que foram eleitos em 2022. Então, eram 27 cadeiras que estavam em disputa. Se você olhar o PL conquistou 16 dessas 27. Partido do presidente Bolsonaro, PL. 16. E teve outros 5 senadores que foram eleitos, alguns que são bolsonaristas, mas de outros partidos, alguns que são muito críticos em suas assertivas em relação ao STF, e se juntar dá 21.
Então, dos 27 senadores em 2022 que estavam em disputa, a gente teve 21 senadores que são muito críticos ao STF. Só que em 2026 a gente vai ter o restante da renovação do Senado de 2/3. E então a gente vai ter 54 disputas em cadeira. Se a proporção que a gente verificou de parlamentares críticos ao STF sendo eleitos em 2026, vai passar dos 40. E aí, talvez, não necessariamente oposição, né, porque a gente não sabe quem que vai ser presidente, mas talvez a gente tenha um presidente do Senado que seja opositor do STF e que enxergue que eles invadam a competência do Congresso e que alguns ministros excederam as suas competências e cometeram um crime de responsabilidade, e por isso é justificado um impeachment. E pode colocar isso em votação. E se tiver mais de 40, então vai ser aberto um processo de impeachment ao ministro do STF. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui, que aí aqui, para encerrar, é uma frase que é uma máxima na política, de que quem exerce a política de determinadas formas, geralmente não exerce a política por muito tempo. Eu contei aqui a história da Dilma. A gente sabe como que a Dilma exerceu o poder, como que ela não tinha habilidade, apesar dela estar jogando pôquer com todas as cartas na mão, ela conseguiu perder. Isso aconteceu também com o Collor. Tinha a faca e o queijo na mão, exerceu o poder de determinadas formas, não durou muito tempo. Isso aconteceu com o Bolsonaro também. Tinha várias cartas na mão e perdeu uma partida de Uno, tendo 3, 4 mais 4 para jogar. E não jogou, porque não soube jogar. E alguns ministros do STF, eventualmente, cometeram abusos e excessos que, em algum momento, pode ter troco. E a grande oportunidade de, não necessariamente haver um impeachment de um ministro do STF em 2027, mas de pressionar um ministro do STF a ponto deles sentarem na mesa para chegar a um acordo a partir de um determinado recuo deles em determinadas ações, é 2026. Obrigado. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, ao Instituto Atlantis pelo convite. É a terceira conferência do Atlantis que eu falo e eu, obviamente, adoro falar de liberdade, falar para públicos que defendem liberdade, e eu acho esse tipo de evento fundamental. Entrando aqui na pauta, é uma pauta bem difícil. Eu passei a semana matutando o que eu ia falar para vocês. Não vou falar de Banco Central nem Bitcoin, então fiquem tranquilos. Mas eu fiquei pensando porque a pauta é muito difícil, né? E o tema, outra coisa, parabéns para o Atlantis pelo tema. Eu achei realmente ótimo, é muito importante falar do que o STF está fazendo. E é um problema muito difícil de resolver, né? Não existem respostas fáceis. Então, eu fiquei pensando assim, olha, o que pode ser feito a partir de uma ótica individual? O que a gente, como indivíduos, podemos fazer? E vocês passaram aqui o dia ouvindo a exposição dos problemas do STF, eu não vou entrar neles, eu acho que já está bem explicado, mas olhando para a nossa política e para o nosso dia a dia no Brasil, eu acho que uma das coisas fundamentais que a gente tem de problemas é a qualidade dos nossos líderes. E o Lula e o Bolsonaro, eles representam milhões de pessoas no Brasil, milhões de pessoas se identificam com eles. Obviamente a pessoa tem direito de ter a preferência que ela tiver, mas eu pessoalmente acho que eles o Lula é um ótimo político, ele é uma pessoa, não vou usar termo, está sendo gravado aqui, mas eu tenho uma opinião bem baixa sobre o Lula, e o Bolsonaro tem uma opinião um pouco menos baixa, mas eu acho ele medíocre, para dizer o máximo, assim. Eu acho que ele é muito responsável pelo status quo que a gente tem agora também, porque, como disse o Luan, ele tinha o faca e o queijo na mão e ele tocou fora. Mas a qualidade desses líderes importa demais para a qualidade da nossa política, do nosso dia a dia. E então, a figura do líder
importa demais para a gente ter uma sociedade decente. O país mais rico da face da Terra, país que tem a democracia presidencialista, na república, na verdade, presidencialista mais longeva, mais estável do mundo, é os Estados Unidos. Tem uma Constituição que é muito melhor que a nossa, também é desrespeitada, também tem vários problemas, mas é fruto de um desenho, de um arranjo institucional que foi feito pelos Founding Fathers americanos, que eram líderes diferenciados. Eles enxergavam a realidade de uma maneira muito mais adequada. E por quê? Porque eles, como líderes, tinham se preparado, eram estudiosos. Eu vou citar isso um pouquinho. Então, fica fechando aqui. Então, vamos lá. Como vocês estão aqui, sábado, passaram o dia ouvindo palestra, vocês, ao meu ver, já estão numa posição de exercer a liderança. Vocês estão aqui se preparando, estudando, por prazer, e isso é parte das coisas que um líder faz. Ele estuda permanentemente. Não existe líder pronto, formado, que não precisa mais estudar. E estar aqui e discutir essas ideias, ao meu ver, mostra que vocês estão dentro de uma liderança e uma elite intelectual, que a maior parte do Brasil não se importa com essas ideias. Nem estou falando só sobre liberdade, mas sobre estudar filosofia política, esse tipo de coisa. Tem um discurso bem famoso de um ex-presidente americano chamado Teddy Roosevelt, que é o The Man in the Arena, o homem na arena. E eu acho que esse discurso ele fala muito bem sobre o líder, e eu vou citar aqui uma parte do discurso. Então vamos lá. Não é o crítico que conta, nem aquele que aponta como o homem forte tropeçou ou como o realizador poderia tê-lo feito melhor. O crédito pertence ao homem que está realmente na arena, cujo rosto está manchado de suor, poeira e sangue. Quem se esforça valentemente, quem erra e falha repetidamente, quem conhece os grandes entusiasmos, as grandes devoções e se dedica a uma causa digna. Quem, se vencer, conhece o triunfo das grandes conquistas e que, se falhar, pelo menos falha ao ousar muito, de modo que o seu lugar nunca será como com aquelas almas frias e tímidas que não conhecem a vitória nem a derrota. É um discurso muito bonito, ao meu ver, e é engraçado porque o Teddy Roosevelt foi um péssimo presidente. Então, ele tinha a capacidade de identificar a liderança, o papel do líder na transformação social, mas ele, como presidente, foi horrível porque ele tinha ideias ruins, ideias muito ruins. E isso, novamente, sim, o líder ruim existe e ele causa um dano gigantesco. Se o cara ascende politicamente, ainda por cima, ele ganha a máquina do Estado e ele consegue, inclusive mata gente, ideias ruins matam gente. O plano Collor, eu tenho clientes que a família, eu conheço o cara e falo, não, meu pai se matou com o plano Collor. Isso aí, o Collor, se existir inferno, ele vai queimar o resto da eternidade no inferno. Porque o que ele fez é inacreditável. E bem como disse o Lua, todo mundo aprovou. O STF aprovou também. A vergonha. O Brasil melhorou, tá? Melhorou. E, então, essa questão da responsabilidade do líder é muito importante. O líder tem que ter ideias boas, ele tem que estudar. E a partir disso, eu peguei aqui um guia do que seriam características, habilidades necessárias para a pessoa exercer uma boa liderança. Então, vamos lá. Integridade moral, que é a prática, então, de acordo com o discurso, né? Não ser hipócrita, ser honesto, ser ético com todos os públicos, ter autocontrole, ter vitalidade, motivação, né? Um líder que não consegue motivar as pessoas não consegue fazer nada. Ter uma rede de relacionamentos. Liderança é liderar pessoas que causam coisas, que fazem coisas. Tu precisa ter a capacidade de convencer os outros. Tem a antivisão. Um bom líder, ele tem capacidade de prever a realidade. Ele consegue ver na frente dos outros, e ele antecipa e ele cria o caminho pelo qual a sociedade, ou enfim, a empresa, o que ele estiver fazendo, vai andar e fazer. Ele tem a conquista de resultados. Um bom líder não pode ser um fracassado, ele pode até fracassar, mas ele vai ter a perseverança e ele vai novamente tentar até acertar. Isso é um bom líder. E por fim, o líder tem que ter uma bela capacidade de comunicação, porque, novamente, tu não consegue transmitir, não consegue convencer ninguém se tu não consegue falar com as pessoas. Então, essas 6 características principais ali, elas são parte do hexágono da liderança que o IEE trabalha na formação
dos seus associados. Eu sou associado honorário do IEE, eu participei da formação, fui diretor de formação, vice-presidente, organizei 2 fóruns da liberdade junto com o resto da minha diretoria, e é uma formação incrível, e eu fico muito feliz com o IEE. Eu vou falar do IEE porque o IEE é uma escola de líderes, eles formam líderes constantemente, o Fórum da Liberdade é uma consequência da criação do IEE. O IEE foi fundado em 1984. Ele foi fundado por 25 jovens empresários, sucessores empresariais, que o Brasil estava se reabrindo pós a ditadura militar, e eles chegaram à conclusão de que, bom, precisamos nos posicionar, a gente vai assumir o controle dessas empresas e a gente precisa entender onde é que a gente está inserido. Então eles foram estudar. Foram ler várias coisas, eles leram diferentes escolas de pensamento econômico e chegaram à conclusão que as ideias corretas eram as ideias liberais, e a partir disso, eles, através de estudos e recorrentes encontros, eles se formaram e eles prepararam. A principal tarefa de um líder é sempre preparar quem é que vai liderar no lugar dele, é preparar o sucessor, preparar o próximo passo, porque não adianta nada construir um negócio e a partir do momento que tu sai, o negócio afunda. Então, tu não fez um bom trabalho. E o IEE fez isso. O IEE troca a diretoria todo ano. Todo ano, troca, não toda a diretoria, mas troca a presidência, troca todo ano. O presidente tem um mandato de 1 ano. E a missão do ano dele é, além de fazer a formação interna dos associados, é entregar o Fórum da Liberdade, que quem esteve ali nesses últimos 2 dias viu o sucesso que foi. Que evento maravilhoso. E um evento que foi criado lá nos final dos anos 80, já tem mais de 35 edições, e esse trabalho do IEE, ao meu ver, é a razão pela qual eu estou aqui, e vocês também, porque o Atlantos é um filho também do esforço da causa da liberdade, e a causa da liberdade nesse estado, ela foi criada, basicamente, essa cultura pró-liberdade não existia. Foi o IEE que fez, foram líderes do IEE que fizeram. E é isso que botou uma pedra aqui dentro, no meio do coletivismo brasileiro, o coletivismo, o positivismo do Rio Grande do Sul, histórico, o estatismo, o trabalhismo, tudo, o petismo, 16 anos de prefeitura do PT nessa cidade. Eu cresci com isso, eu tenho ódio do PT desde os anos 2000, que é quando eu comecei a ler jornal. Vamos juntos, exato, uma máfia. Então, assim, nessa cidade foi criada essa defesa da liberdade, assim como tinha lá no Rio de Janeiro, tem o Instituto Liberal, que faz um belo trabalho, e outras várias instituições que foram criadas ao longo dos anos. E assim a gente está criando no Brasil a cultura da liberdade. Isso não existia. A cultura da liberdade é justamente o que estavam falando antes os palestrantes ali não esqueci, o Marco Antônio e o Marinho, né? A política, ela deriva da cultura, e a cultura deriva dos valores que estão inseridos na sociedade, os valores que as pessoas individualmente carregam, que são subjetivos individuais. Cada um tem a sua escala de valores. E valorizar a liberdade é muitas vezes até contraintuitivo, porque na cabeça de um estatista, de um cara que adora ou acha que o Estado é a solução, é só passar uma lei. É mágica. Eles passam uma lei e resolvem o problema. É assim a cabeça do cara que enxerga o Estado. E isso, tu mostrar para ele, olha, custo de oportunidade, não é assim, vai gerar efeitos não intencionais, tu está tirando dinheiro de gente produtiva e passando para comando e controle político, isso vai ser pior para o longo prazo. Isso é contraintuitivo para a maior parte das pessoas, e é normal. As pessoas não têm uma formação em economia, e mesmo que se tivesse, muitas vezes não tem as ideias corretas, porque a faculdade de economia ensina keynesianismo com toques neomarxistas. É isso que tem nas faculdades de economia, majoritariamente do Brasil. Então, voltando à questão da liderança, um outro exemplo para sair daqui do Rio Grande do Sul foi o Junto Club, que foi criado pelo Benjamin Franklin, lá em 1727, nos Estados Unidos. 58 anos depois, o Benjamin Franklin se tornou presidente do estado, governador, né, do estado da Pensilvânia. Foi um cara, enfim, que fez inúmeras coisas. E o clube, o objetivo dele era formação intelectual. Eles estudavam filosofia, ideias políticas e coisas do tipo. Bom, por que isso tudo importa, isso que eu estou falando em relação à liderança?
Porque, falar do meu caso, eu sou um Zé Ninguém, comparado especialmente a... Teve gente aqui que certamente tem muito mais seguidores que eu, tem marcas muito maiores do que a do Tapa da Mãe Invisível, mas eu tenho ali, junto com o Júlio, meu sócio, a gente tem mais ou menos uns 20 mil programas ouvidos por mês. É uma audiência extremamente qualificada, porque é gente que nem vocês, a pessoa é escolarizado, é o pessoal do meio da liberdade, então é alta renda e alta escolaridade. E o liberalismo, para mim, ele foi transformador. Eu fui conhecer as ideias da liberdade em 2012 e eu me apaixonei. E elas trouxeram um propósito para mim, que é uma coisa que talvez vários de vocês também sintam, que é a saber que, olha, eu posso lutar por um Brasil melhor, eu não tenho que ter as respostas para a vida das pessoas, mas eu tenho o direito de deixá-las em paz, para que elas persigam seus próprios sonhos, a sua própria felicidade. Isso é a proposta liberal. Eu sou até mais que liberal, sou libertário, anarquista, não acredito que o Estado é uma ferramenta útil para a sociedade. Estava defendendo imposto agora. Exato. Eu estava no personagem do deputado, né? Faz parte. Mas essa questão do propósito, ela traz uma felicidade. Trabalhar pela liberdade traz uma felicidade que eu vejo entre os meus amigos que não se importam com essas coisas, que eles muitas vezes estão, sabe, a esmo, não tem um propósito de vida, não tem uma coisa que traga para eles uma satisfação de estar construindo uma sociedade melhor. Então eu acho isso muito importante que o liberalismo traz. E eu vi ao longo dos anos a mudança cultural que está acontecendo no Brasil, e eu acho muito positivo. O pessoal reclama da polarização, muita gente. Eu adoro a polarização, porque antes, eu lembro o que era antes disso. Eu não gostava do PT, e eu sabia que o PSDB não era de direita, não era um partido que ia resolver os problemas do Brasil, porque eles são sociais-democratas. Então, eu não gostava desse arranjo. Só que eu falava com as pessoas e ninguém mais era anti-PT. As pessoas, o Lula foi eleito no primeiro mandato com alto apoio. Talvez tenha gente aqui que tenha votado. Tomara que tenha se arrependido e nunca mais feito de novo. Mas esse Brasil, graças a Deus, mudou. E eu vejo agora, nos meus círculos sociais, quando eu vou me reunir com pessoas que eu não vejo até mais tempo, são eles que reclamam do Estado, não é eu. Eu nem falo nada mais. Quem quiser, ouve o Tapa. Eu estou reunido com uns amigos da faculdade, fizeram a mesma faculdade de economia que eu, e os três começaram, talvez 3 de 4 pessoas, começaram a reclamar do Estado. Eu disse, olha que diferença isso. Mudou. Está mudando. Não mudou o suficiente ainda, mas está mudando. Então, voltando, o líder, essa é a tarefa do líder. É tu enxergar na frente e tu atuar para isso. Ou seja, tu convencer as pessoas. E não só convencê-las das ideias corretas e tal, tem que ter argumentos, né? Tu não pode obrigar as pessoas a acreditar no que tu quer, mas é importante tu divulgar as ideias. É importante tu trazer gente para dentro. Esse ambiente aqui, ao meu ver, esse fica o desafio para o Atlantis, para a próxima diretoria, tem que estar lotado. Como é que lota? Não é só a diretoria do Atlantis que vai fazer, vocês têm que trazer mais gente, vocês têm que trazer amigos, têm que ajudar mais gente a entender a importância dessas ideias para a gente ter um Brasil melhor. E o bom é que a pessoa, o líder que faz isso, que vai lá e convence os outros e traz pessoas, ele se desenvolve. Ele é o produto desse trabalho. Porque tu te expondo, man in the arena, tu te expondo, falando, convencendo, isso que faz com que tu adquiras outras habilidades que te tornam um líder melhor, te tornam um profissional mais completo e te trazem novos desafios mais amplos do que os do dia a dia. Então, é muito importante, ao meu ver, esse esforço de trazer as pessoas. Então, indo para a parte final, assim, falando aqui o Lua trouxe a questão de 2026 e vai ser, eu tendo a concordar que vai ser, eu estou otimista com essa eleição de 2026, realmente vai trocar os senadores, provavelmente, vai ser pauta no primeiro dia o impeachment ou, enfim, a retirada, enfim, o acordão para eles pararem de encher o tanto saco, esse senhor Calvo, mas provavelmente vai ser eleito um bando de senador estúpido de novo. Olha, a direita, intelectualmente, esses caras do PL, é fogo, tio. É fogo. São muito burros também. Não tem conhecimento. E isso, assim, claro, não é todos, né? Mas tem no Novo também, tem tudo que é partido de gente idiota, faz parte da vida. Mas esses caras vão ficar eleitos 8 anos. 8 anos. E daí, então, depois que eles lidarem com o STF, o que eles vão fazer do tempo deles?
vão fazer coisas erradas, vão defender leis estúpidas e vão atrapalhar a nossa vida, que nem a política faz sistematicamente. Então, se a gente quer mudar o Brasil para o longo prazo, não basta só eleger esses caras, que vai ter que ser, quem a gente conseguir botar lá para tirar o STF é a coisa mais urgente, tirar os ministros do STF que estão fora da linha, mas eles vão ficar 8 anos. E a gente, então, se a gente quer ter novas lideranças que deixem a gente em paz para construir riqueza e construir um Brasil mais decente, a gente vai precisar agir, a gente precisa se envolver, a gente precisa eleger gente, que nem já foram comentados antes aqui. Então, eu queria separar aqui, na parte de conclusão, separar então em dois aspectos. Sobre o líder, o que ele pode fazer. Individualmente, é o estudo constante, é constantemente estar tentando aprender, estudando, é fundamental, é uma jornada para a vida e vale a pena. E não é só, sei lá, ouvir o tapa, é ler livro e ler coisas, inclusive, que a gente discorda. Como diz o Eli Vieira, um dos autores daí do Twitter Files, que também tem programa lá no Tapa conosco, já foi várias vezes, ele fala assim, ter uma dieta variada de conteúdos para a gente conseguir enxergar a realidade contrapondo ideias distintas. É importante, para não ficar só na claque, só na bolha, é importante ler literatura clássica. Sabe por quê? Porque daí tu vê que o bicho, o homem, é igual. Sempre. É sempre a mesma coisa. Muda o contexto histórico, muda os incentivos daquela época e tal, mas o bicho, o homem é o mesmo. Então, você vai ler lá, Thomas Mann, ele, no Montanha Mágica, ele está discutindo com um conservador da época, que era muito mais ligado à igreja, ele está discutindo sobre o desafio do liberalismo. Não tinha esquerda, a esquerda era o liberalismo, digamos assim. E eles têm os dois personagens que ficam se matando o livro inteiro discutindo ideias. É muito interessante porque tu vê assim, olha, como mudou, mas ao mesmo tempo não mudou. Então, fora isso, ninguém dá bola para gente fracassada. Gente medíocre não convence ninguém. Então, especialmente falando para as pessoas mais jovens, se a gente quer influenciar as pessoas, a gente tem que ser um exemplo. Tem que ser a liderança pelo exemplo. A primeira coisa que o líder tem que fazer, além de selecionar o sucessor e prepará-lo, é fazer a sua formação e ser excelente no que ele faz, porque daí tu vai ter mais influência. Se tu é o melhor advogado da cidade, tu vai ser ouvido. Mesmo que tu seja liberal, libertário, tu vai ser ouvido dentro da OAB. Se tu é um advogadozinho normal, tu não vai. É assim que funciona o mundo. E serve, obviamente, para qualquer profissão. Então, ser excelência, buscar a excelência, e, como eu falei, convencer mais pessoas para entrar nesse jogo. A gente precisa de braço. Partido Novo aí está com campanha, por essa já começar. Eu tenho falado com alguns candidatos a vereador, e assim, falta gente para trabalhar em campanha, para multiplicar, para trazer mais gente, entendendo como é que funciona a política, que é multiplicadores, é tu ter gente que é voluntária e que organiza jantar, põe o candidato na sala, fala para o grupo de amigos, para a família, e esses caras trazem outras pessoas. Isso é o que faz um vereador ser eleito. E a gente precisa fazer isso. A gente precisa eleger gente, porque e a pré-vereância. A vereança não é o Senado. Não é o Senado. Mas o cara, para ser senador, ele tem que ser vereador, depois deputado estadual, federal, é parte do jogo. Então, se a gente quer ter lá na frente uma bancada pró-liberdade, a gente tem que ter muita gente entrando nas câmaras mais baixas e conselhos tutelares, tudo isso importa demais. Tem outras coisas que a gente pode fazer, não é só política, né? Por exemplo, mini empresa da Junior Achievement, eu já fiz, 5 vezes como advisor, eu recomendo, tu entra num colégio, tu ensina as crianças e os adolescentes a pensar negócio, a fazer empresa, muda a vida de muita gente. Tem o Rankings Políticos, que eu sou apoiador há muitos anos, acho que 1 ano e meio, faz uma contribuição bem módica ali, mas eu faço questão e eles me entregam muito mais valor do que eu pago, tá? Porque eles fazem um radar de o que está acontecendo em Brasília, eles mandam para os apoiadores, vale muito a pena. Mas eu apoio porque eu acredito que o Rankings Políticos faz um baita trabalho de representar a gente de maneira suave lá em Brasília, sem ficar gritando liberalismo. Tem papel para tudo que é tipo de instituição, e eu acho que eles fazem um baita trabalho. Tem o próprio Atlantos, né? O Atlantos também precisa crescer, o Atlantos precisa ter mais gente aqui. Então, se envolva com o Atlantos, se é o caso. Escolha a sua instituição e faça parte, se forme. Para encerrar,
muitas vezes, especialmente para campanhas a vereador, e depois isso reproduz para deputado estadual, federal, quem é eleito por esses partidos coletivistas, que são a grande maioria deles, eles são eleitos muitas vezes os líderes comunitários, as pessoas que são dentro daquela comunidade, representantes, eles fizeram alguma coisa pela comunidade e o cara é eleito a partir disso, ele faz a base de votos dele. Então, assim, se a gente quer eleger gente, esses candidatos também têm que fazer esse tipo de coisa. Não basta só fazer perfil na rede social e ir lá divulgar no Instagram e, ganhei seguidores, eu vou ser eleito. Não, tu tem que fazer algo pelas pessoas e isso é a prova de trabalho que traz resultado depois na eleição. E, finalmente, para concluir, o Alexandre de Moraes, ele é tão megalomaníaco, e tem um fio no Twitter do Rodrigo da Silva do Spotnix muito bom, que fala a obsessão do Alexandre com o Alexandre o Grande. Né? Dá para se imaginar de onde é que sai da cabeça dele, ele acha que ele realmente está numa cruzada para salvar o Brasil, mas na real é para o poder mesmo. Né? Só que ele é tão megalomaníaco que ele comprou briga com metade do país. E como muito bem disse o Luan, né, ele exerce poder, está exercendo poder, está fazendo tudo que ele está querendo fazer, ele está fazendo. Mas não é sustentável isso, porque assim que tiverem a oportunidade de tirar ele, só que precisa de demanda popular, obviamente, precisa ter os caras lá, mas ele vai cair. Vai cair, vai se aquietar, vamos dar um jeito. Mas eu acho que ele errou estrategicamente pela megalomania dele em comprar briga com metade do país. É impossível o STF manter o controle sobre o país. Eles vão fazer o quê? Vão proibir todo mundo de reclamar dele no Twitter? Não vai, você não consegue fazer. E então, pessoal, meu recado final é: não esmoreçam, a liberdade vai vencer, pois a gente não vai desistir. Obrigado. Parabéns pelas apresentações aqui, muito expositiva. Quero agradecer a presença dos dois. Estamos nos encaminhando já para o final aqui, então, poxa, quem quiser seguir aí o Luan Esperandio, né? Esperandil, isso, o Paulo Tapa, né? Se ficarem com algum questionamento também, agora no fim das apresentações, poder chamar eles. Infelizmente a gente estourou o nosso tempo aqui e, bom, logo depois a gente tem algumas outras afazeres. Agradeço a presença dos dois, né? Não sei se vão ter um tempinho depois no final da apresentação para conversar com o pessoal. Queria chamar o Vinícius aqui para dar seguimento. Bem, pessoal, em nome do Instituto Atlantis, gostaria de agradecer a presença de todos e gostaria de convidar aqui no palco também, para fazer um breve comentário, o nosso ex-presidente do Instituto, Felipe Cray. Palmas para o Felipe Cray. Boa tarde. Bom, é uma satisfação muito grande estar aqui. Exatamente um ano atrás, enfim, quem estava passando o bastão, né, encerrando mais um mandato como presidente do Instituto era eu. Né, e ao longo de todo esse ano eu tive o prazer aí de ver não só o Léo, como, enfim, o João, Guilherme, Bruna, Tamires, Yuri, fazendo um trabalho fantástico. Né? Enfim, acho que foi pós-pandemia e certamente foi o ano em que o Atlantis mais teve eventos, mais teve artigos publicados. Então, enfim, acho que toda a diretoria, né, e também o grupo de coordenadores está de parabéns. E, bueno, eu fiquei encarregado aqui, vou ter a honra de premiar o meu, além de presidente do Instituto, acho que é um grande amigo aí que eu fiz ao longo desses anos de movimento liberal, que é o Léo. Então, Vini, cadê a taça? Aproveitando aqui o presente que eu recebi como presidente, eu gostaria de chamar ao palco os diretores que estiveram comigo junto ao longo dessa gestão. Acredito que todos estejam, então, Tamires, Bruna e Yuri, vocês estão aqui. Além disso, cadê o Dada? Cadê o João? Gostaria que vocês subissem, por favor.
Momento institucional que eu gostaria muito, e acredito que seja surpresa para os três, né, que é uma forma de reconhecimento pelo grande trabalho que todos fizeram junto comigo ao longo dessa gestão, certamente uma gestão histórica, então não poderia deixar de parabenizá-los através de um singelo presente, um prêmio. E este último, especialmente importante, porque o Guilherme Dada não só foi o nosso diretor de formação, como também foi o meu vice-presidente. E agora eu gostaria que ele ficasse aqui um pouco mais no púlpito para que ele fizesse um breve discurso inaugurando a sua gestão. Boa tarde. Agradeço imensamente a presença de todos na 8ª Conferência Atlantos. Agradeço também a todo o time de coordenadores do Instituto Atlantos, que deu um verdadeiro show no dia de hoje e tornou tudo isso possível. Estendo o agradecimento aos meus colegas Bruna Tomasi, João Fieschi, Leonardo Chagas, Tamires Marchetti e Yuri Lucena, que dividiram a mesa diretora comigo e capitanearam de forma brilhante o Instituto Atlantos nesta última gestão. Com muito orgulho, tomo posse hoje como presidente do Instituto Atlantos, posto que ao longo dos anos foi ocupado por pessoas brilhantes e que têm uma profunda admiração, cujas suas trajetórias reforçam ainda mais em mim o senso de dever e me lembram em todo momento a responsabilidade que é estar nesse lugar. Ainda lembro da minha primeira conferência Atlantos, há 2 anos atrás. Recém-mudado para Porto Alegre, mal tinha amigos aqui, quem dirá amigos que pensassem parecido comigo. Para falar a verdade, eu nem sabia que haviam pessoas da minha idade que pensavam como eu. Naquele momento, uma sensação muito boa tomou conta de mim. Talvez pela primeira vez eu senti de fato esperança em viver dias melhores no nosso país. E eu acreditei nisso. Prestei muita atenção nas palestras naquele dia e ao final do evento eu vi um grupo de jovens mais ou menos da minha idade subindo no palco para tirar a foto de encerramento. E naquele momento eu pensei, preciso me tornar amigo desses jovens. E foi isso que eu fiz. Eu me aproximei estrategicamente deles, até que um tempo depois de eu tanto incomodar eles, me deixaram fazer parte do Instituto Atlantos e eu acabei me tornando coordenador. Ao entrar, me senti inferior, eu confesso, porque eu estou e estive durante esse tempo rodeado de pessoas brilhantes e muito mais inteligentes do que eu. O que me incentivou a estudar muito, como eu nunca havia estudado. Afinal, quem sabe assim eu pararia de ficar boiando nas rodas de conversa. Nesses estudos, me aprofundei na história da Guerra da Independência dos Estados Unidos e como 13 colônias, com um exército formado por fazendeiros, derrotou a maior armada do mundo, no episódio que talvez até hoje seja o maior símbolo da luta dos valores de liberdade contra a tirania. Em uma das batalhas da Guerra da Independência, o exército americano, que estava entrincheirado ao redor da cidade de Boston, que era controlada pelos ingleses, começou a sofrer com doenças, com o frio do inverno e a falta de comida. Com muitas baixas e deserções, e quase chegando ao ponto de se renderem, os soldados americanos receberam nas suas trincheiras um panfleto, escrito por Thomas Paine, intitulado A Crise Americana, e em parte dizia: estes são tempos que testam as almas dos homens. O soldado inconstante e o patriota de ocasião irão, nesta crise, desertar o serviço de seu país. Mas aquele que suporta isso agora merece o amor e gratidão de homens e mulheres. A tirania, assim como o mal, não é vencida facilmente. E, contudo, nós temos esse consolo. Quanto mais difícil é o conflito, mais grandioso é o triunfo. Aquilo que obtemos fácil demais, nós estimamos muito pouco. Só os céus sabem como colocar um preço apropriado em seus bens. E seria estranho, de fato, se um artigo tão celestial como a liberdade não tivesse um alto preço.
E a partir desse panfleto, o ânimo dos americanos foi restaurado e eles foram guiados para a vitória. Naquele momento, eu entendi que assim como o panfleto de Thomas Paine devolveu a esperança para os soldados americanos nas trincheiras da guerra, a Conferência Atlantos também me devolveu a esperança de viver em um Brasil melhor, quando participei pela primeira vez. Houve uma geração cuja missão foi livrar as 13 colônias da parcialidade dos ingleses. Houve uma geração cuja missão foi abolir a escravidão. Houve uma geração cuja missão foi derrubar o Muro de Berlim. E a missão da nossa geração é impedir a vitória do totalitarismo e garantir liberdade e dignidade para os nossos filhos e netos. Viva o Instituto Atlantos, viva a causa da liberdade. Boa noite. E galera, bom, acredito que boa parte de vocês, se não conheceram o Instituto hoje, sabe o que ele é, o que ele representa. Nós somos uma organização sem fins lucrativos formada majoritariamente por jovens em idade acadêmica, então nós temos um viés acadêmico e estudantil muito forte e, portanto, nós precisamos de jovens para manter o Instituto Atlantos, que já existe há 9 anos, é verdade, mas a cada geração que passa é preciso oxigenar com novas lideranças. Eu estou saindo da presidência do Instituto, estou deixando aí um grande presidente para me suceder, mas a verdade é que nós precisamos de mais e mais pessoas, jovens, interessadas em defender as ideias da liberdade. E é por isso que nós estamos abrindo novamente o processo seletivo do Instituto Atlantos. Vocês podem encontrar aí o QR Code que estão nas laterais. Além disso, no próprio site do Instituto, vocês podem encontrar ali o material para o processo seletivo. Se inscrevam, justamente porque nós precisamos de pessoas qualificadas. Aproveitando o ensejo, eu quero chamar aqui ao palco o Vinícius Bubbles, que foi definido como coordenador do ano do Instituto Atlantos de 2023/2024.